Esta atividade é realizada pelo programa Oficinas Culturais Formação para o Interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poieses. Teias, saberes e encantamentos. A construção de processos artístico-pedagógicos antes, durante e pós-pandemia. Este é um ciclo composto por 9 encontros que foi idealizado e organizado pelo Núcleo Atômico, um coletivo que nasceu em 2017 e reúne artistas de diversas áreas para a realização de projetos que trabalhem na intersecção de linguagens e na arte-educação. Escuta e inspiração são as palavras-chave desse ciclo de conversas. Conheceremos 6 artistas educadoras e 3 artistas educadores. Nossos convidados falarão sobre suas trajetórias, sobre seus territórios de ação, suas inspirações e suas ações no mundo online e offline. As conversas serão mediadas por Audrey Bessa, Valéria Rocha e Tadeu Renato, integrantes do Núcleo Atômico. Neste encontro, Cultura Popular com Felipe Romano e Audrey Bessa. Felipe Romano é músico, técnico de áudio e produtor musical formado pela Faculdade Paulista de Arte e pela Universidade Livre de Música. É brincante e pesquisador das culturas tradicionais desde 1990. Em 2003, em parceria com outros artistas, funda o Grupo de Maracatu Quiloa, existente na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, no qual ele assume a função de coordenador. Dentro da Associação Cultural Quiloa, ele é o gerente de produção. E dentro das atividades promovidas por esse coletivo, é ele quem assume a curadoria e programação da Mostra de Arte Quiloa, que ocorre há 15 anos na cidade. Felipe realiza oficinas de arte, cultura e percussão popular para todas as faixas etárias e também realiza bate-papos de produção cultural. Nesse encontro, conversaremos sobre as pedagogias do universo da cultura popular e de qual forma elas podem fortalecer uma comunidade. Olá, o meu nome é Audrey Bessa e eu sou integrante do Núcleo Atômico junto da Valéria Rocha e também do Tadeu Renato. Sejam todos bem-vindos a este encontro. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal do Núcleo Atômico. Obrigado a Audrey. Eu conheço a Audrey há um tempinho, das brincadeiras de maracatu, brincadeiras sérias, né? E é isso, estou aí. Agradeço a oportunidade de estar aqui, brincando antes de começar. Eu falei assim, não sei se eu tenho tanta importância para estar aqui, mas no que eu puder colaborar e aprender e trocar, estamos aí. Obrigado. Axé. Axé. Pedir, por gentileza, para você se apresentar para a gente. Bom, então vamos lá. Eu sou o Felipe, nasci aqui em Santos, né? Sou filho da Beth Romano e do João Fernando, né? Só para localizar, Beth Romano, professora, e também uma amante das artes, fotógrafa, pinta, enfim. Produziu por um bom tempo uma mostra de arte junto com o João Fernando, e o João Fernando, meu pai, que também se trabalhou na indústria, mas tinha sempre como um plano B as artes cênicas, então estudou teatro a vida inteira. Então, eu sou filho dessas duas figuras que são essenciais assim para colaboração de quem eu sou, né? E lógico que o ciclo que eles transitavam, né? Os amigos, então é um monte de coisa. Eu neste momento da vida estou artista, né? E é um espaço um lugar que eu estou, acho que desde que eu me entendo quanto indivíduo, assim, porque esse universo de música, de teatro, de cinema, enfim, de fotografia e de contemplar essas questões por um olhar artístico sempre esteve presente no ambiente de casa, né? Então, é isso. E aí, eu, com 41 anos de vida, só respirei isso aí, por enquanto, né? Lógico que tem muitas outras coisas que a gente tem que somar, mas é isso. Hoje eu sou artista. E do que eu vou me apresentar a minha arte, eu não sei. Que cada um é de um jeito, ou às vezes várias coisas ao mesmo tempo. Não só por uma questão de subsistência, mas também por uma questão de gostar mesmo, assim, né? Acho que o fato de ser artista
é uma oportunidade, uma sorte que nem todo mundo pode ter, mas eu encaro assim, tudo que eu faço, assim, faz parte até do varrer aqui, a gente tem um espaço cultural, até do varrer o chão é uma arte, porque se isso mantém a harmonia do espaço, faz parte. Então é isso, né? Então é procurar gostar de todas as partes, né? Do fazer. Isso, tipo, se tem um banheiro para limpar, porque tem um espaço para zelar, para cuidar e para receber pessoas e para produzir. Então faz parte, é isso que é tudo. Então eu estou artista dentro das minhas funções. Aí você pode abrir de músico, arte educador, produtor, zelador, né? Tipo o cara da manutenção e essas mil outras coisas que fazem parte da arte. É isso, mais ou menos. Que lindo, eu não sabia dos seus pais artistas. Eu conheço sua mãe, não sabia dessa trajetória. Isso é extremamente fundamental, né? Por exemplo, eu tenho uma referência muito forte do meu avô, que desde pequena ele me levava no cinema, ele me levava no teatro. Quando ele não tinha grana, ele me punha para assistir filmes da Audrey Hepburn, em branco e preto, na TV. Mas eu falo que ele foi e é, né, para sempre, um grande formador cultural, assim, porque ele foi me dando essas ferramentas para eu ter essa percepção que às vezes na nossa educação formal a gente não tem tanto acesso, dependendo de onde a gente estuda e tudo mais. E pegando o gancho do que você falou, não que seja a sua principal atividade, mas você é músico. Você se arrisca É, em várias áreas da música e você tem uma formação musical? tenho. Então, acho que a principal... Ah, se falar o negócio do avô, assim, coisa bem curiosa, assim, né? Dos meus dois avós, né? Minha avó era... Só para minha avó. Minha avó é uma índiazona, assim, né? A mãe do meu pai, que sempre cantava quando a gente estava lá na... Então, tipo, Mãe Menininha, um monte de coisa. Eu sempre lembro de cantigas da minha avó enquanto era criança. Então, tipo, a música agora você foi mais longe do que eu, né? Do que eu... E eu tenho meu avô por paterno, ele era negro e pintor de parede, né, cara? Assim, tipo, eu digo pro artista assim, vou fazer o que eu falei que era negro. Porque um era pintor de parede, né? E trabalhava E o outro era o italianão que tocava pandeiro. Tipo, meu avô, Nelson. Então, assim, aí você olha assim, nas trajetórias étnicas, né? Tipo, o cara da percussão era o italiano, né? E a descendência africana tinha um trabalho, mas a música estava rolando em todos os lugares. E meu avô, o pai da minha mãe, chamava Nelson Romano, né? Ele batucava em todas as paradas, tipo, no ônibus, no elevador, em tudo quanto é coisa que ele passava. Então, acho que esse negócio ficou sempre nesse lugar. Assim. Então, acho que os avós influenciaram. E aí, falando das minhas formações, eu acho que essa formação de casa é a mais importante, né? Porque meu pai e minha mãe, assim, sempre curtiram ouvir música, né? Tanto enquanto uma prática que hoje cada vez menos usada, assim, como contemplar a música, né? Tipo, eu lembro muito dos momentos que meu pai chegava com um LP em casa, assim, botava um LP, sentava e ouvia o som. Tipo, ele não fazia nada mais do que ouvir um som. E obviamente que outras vezes botava um som, ia cozinhar, ia fazer outras coisas, né? Mas, tipo, mais uma prática que cada vez menos eu percebo que rola. É de ouvir o som, tipo, a atenção de você falar, vamos ouvir a proposta que esse artista trouxe nesse álbum. Isso eu acabei vendo muito e aprendendo a conviver com isso. Então, isso tinha muito na minha casa. Então, acho que essa formação, eu herdei LPs e que também estão sendo uma espécie de laboratório para Manu dessa época, né? Então, por exemplo, eu acho que essa é uma formação importante, né? E aí comecei a me interessar porque tem um padrinho desse ciclo de amigos artistas da minha família, que padrinho de casamento, que é um cara que sempre teve importante, que era músico, é baixista, é músico, né? É o Duque dos Santos, tenho contato até hoje. E ele, baixista, e tinha uma escola de música, então a gente fazia, às vezes, meu pai falava, vamos lá na Coda, que era a escola do música. Aí eu olhava, tipo, uma bateria assim, eu sempre fui pequeno e ainda continuo, né, de tamanho. E aí eu, pequeno pra caramba, tipo, olhava aquela bateria assim, eu sonhava nos pés. Então eu olhava isso como uma coisa por isso que eu digo a oportunidade e a felicidade, porque eu
pelo ciclo de amigos, você podia ter contato com esses lugares, né? Então, eu ia lá na escola dele e podia bater nas coisas sem muito conhecimento. Aí, conforme eu fui tendo um pouco mais de maturidade infantil, né? Se é que pode existir essa palavra, essa expressão, e eu fui começando a dedicar mais. Eu sempre fui ligado ao batuque, né? Então, eu pegava tampa de caderno, antigamente um caderno de capa dura que você tinha, ou aquele que vinha com um caderno na mole, mas vinha com plástico parecia de raio-x, assim. Aí tinha um negócio de uma barraquinha da Mônica, que eu catava as baquetas. E aí, até uma certa idade, assim, uns 9 anos, eu comecei a batucar nas coisas. Aí, quando eu quis estudar um instrumento, tipo, de bateria, assim, aí falou, ó, quero estudar isso, dá pra gente fazer? Pra minha mãe. Aí minha mãe e filho, filho, é legal, mas bateria, tipo, muito barulho. Então minha mãe apoiou, só que falou assim, não quer tocar guitarra? Tipo, aí foi, aí ela aí me matriculou no conservatório do Clã, que tinha aqui em Santos, né? Aí eu comecei a tocar guitarra lá. Nem era o que eu queria, mas tipo, beleza, era o que estava rolando. Aí dentro disso eu sempre pescoçava, né? Era uma coisa muito legal, assim. Eu andava na rua muito, né? Quando a gente era criança, assim, 9, 10 anos. Hoje não tem muito isso. Então eu ia lá pro conservatório, ficava tipo à tarde. Aí eu fazia minha aula e ficava pescoçando a aula de um de outro. Aí tinha uma sala vazia, eu pegava o negócio. Aí ficava até uma hora que eu me vi assim, que eu era o aluno de bateria, baixo, guitarra, baixo e bateria. Até um dia que eu ia para a escola de ônibus, a escola falando de andar. Aí minha mãe me dava aquela grana para comprar passe escolar. Aí eu passava por baixo, pegava o dinheiro e guardava. Pegava o dinheiro e guardava. Aí eu comprei um de primeira mão e falei, ó, achei um cara aí que tá vendendo uma bateria em Cubatão. Me ajuda aí a buscar. Aí minha mãe falou, tipo, sem jeito, né? Vamos lá. Aí eu tenho essa bateria até hoje. E aí eu comecei assim, tipo, na curiosidade dos discos, eu acho que essa é a principal a formação, né? Dos discos e das relações, né? Do que se ouvia, né? E aí, nesse caminho de andar pela rua tal, passava em frente às lojas de Umbanda, que na época a gente chamava loja de Macumba, aí eu olhava os bagulho lá e aí eu catava umas coisas assim, juntava uma grana do busão, comprava um tabaco, uma coisa assim, mas sempre desse aspecto da rede de amigos e das coisas que eu via, né? Aí foi indo, tipo, me interessando em escola de samba, etc e tal, até uma hora que passou esse processo de conservatório, foi muito importante para aprender instrumentos de harmonia, mas confesso a você que eu nunca fui aquele estudioso da harmonia, assim. Era muito mais um orelhado, assim. Hoje que eu consigo compreender melhor, né? Mas naquela época era você queria tocar, você queria pegar o negócio e às vezes fazia o caminho mais difícil, né? Mas talvez o caminho que fizesse mais sentido, né? Tinha uma época, uma estratégia que era assim, ler a partitura, aí eu falava, cara, isso aqui não faz sentido para mim, a partitura eu quero tocar. Hoje faz sentido, mas naquela época eu não fazia. Enfim, aí caminhei essa história toda de familiares, né? Aí, quando já estava mais adulto, sim, eu trabalhei num lugar que foi importantíssimo, né? Isso tão importante quanto a formação. Trabalhar numa loja de um disc jockey aqui de Santos chamado Wagner Parra, que era um sebo, né? E aí eu tinha 15 anos, já, tipo, tinha feito um trabalho com vendas, nada a ver. Aí uma amiga falou assim, ó, tem um cara que tá precisando de um cara para trabalhar no sebo dele. Aí eu fui. Tem que conhecer o cara e falar, tá precisando, molecão. Aí o cara foi muito legal. O cara, na verdade, ele não foi. Ele já não tá mais entre nós, como meu pai, como meu avô, como minha avó, mas, tipo, é porque a energia permanece, né? E, assim, e a consulta dessa energia é constante. Aí ele falou assim, você pode encarar esse espaço aqui de duas formas. Ou você ser um vendedor simples de balcão, importante, mas simples, ou encarar que isso aqui é uma faculdade de música. Vê o que você quer fazer. E aí era muito legal, porque, tipo, ainda porque o espaço existe, foi continuado com a companheira dele, a disqueria aqui em Santos, era um lugar que, por exemplo, é um lugar, né, que era organizado as categorias de música, tipo, música internacional, música nacional. E aí, às vezes, assim, o povo entrava e mudava de lugar, e as minhas primeiras tarefas foram assim, ó,
coloca isso em ordem alfabética. Aí eu ia lá, por exemplo, trilhas de filme. Aí eu olhava Henry Mancini, Henry não sei o quê, tipo, Ennio Morricone, aí você falava, quem são esses caras? Tipo, música internacional, aí você falava rock. Quem são esses caras? Tipo, aí começou soul, funk, brown. Aí eu pegava, aí isso é uma outra oportunidade maravilhosa, que é assim, no meu trabalho, eu falava assim, hoje vou aprender sobre tal assunto. Aí eu pegava os discos, ia lá, a função era colar livro, limpar disco e organizar a loja, varrer, etc e tal, mas com som. Então, tipo, aí eu falava, vamos conhecer hoje a era da Motown. Aí pegava todos os discos da Motown, olhava a ficha técnica e falava, nossa, esses caras tocaram. Aí foi vamos dizer assim, uma graduação, assim, né, desse universo. Aí passei bastante tempo lá, 6 anos. Aí quando saí de lá, eu estudei. Aí já estava muito envolvido na percussão popular, assim, também por ouvir os discos, né, tipo, uma coisa muito importante, assim, você pegava um disco que tinha ficha técnica, que é uma coisa, para mim, que foi determinante, você entendia quem estava tocando e qual era a linguagem daquela pessoa quando tocava. Aí você, tipo, aí comecei, não que eu saiba, mas comecei a entender o sotaque daquela pessoa quando tocava tais coisas. Aí eu construí, assim, um pouco a minha identificação por meio disso. Aí eu fui para o LM, estudei 1 ano e pouco, assim, não foi muito, porque também você escolhia professores, mas no horário que eu podia, um professor que eu não me identifiquei muito, assim, com a linguagem, ele tinha uma proposta e eu estava buscando outra coisa. Aí normal, né? Mas foi importante também. Aí passou essa fase aí, dessas coisas. Aí mais para frente, depois que eu já tinha casado, etc e tal, eu falei, vou fazer uma faculdade de música, né? Porque acho que ajuda. E aí eu fiz licenciatura em música, que foi uma experiência bem legal, né? Mas, tipo, minha irmã que fez, né, universidade pública, né? Eu passei um período na Unicamp, na área de música lá, né? Tipo, pescoçando. Eu ia lá fazer um trabalho, fiz um trabalho de música e dança com a minha irmã, aí eu fui lá na Unicamp e, tipo, entrava, tocava na aula dos professores de dança e me enfiava, assim, na sala dos professores. Eu fiquei, tipo, uns 10 dias lá, numa época, voltei várias vezes, mas uma vez fiquei uns 10 dias e olhei tudo. Então, vi com uma expectativa de que escola de faculdade de música existia muita coisa da prática de conjunto, e aí a licenciatura tinha uma estratégia diferente. Foi muito bom, mas eu falei, era diferente, né? Mas ok, valeu, porque me trouxe muitos aspectos, especialmente das questões de psicologia, né, dessas relações pedagógicas que eu, de uma certa forma, desenvolvia, porque aí eu pulo as histórias, não é nunca linear a história, né? Que nesse meio do caminho, depois que eu fui para ele, eu comecei a dar aula de música para educação infantil, né? Isso começou de uma maneira muito espontânea, na escola de educação infantil aqui pública, né? Aí eu tinha um compromisso de ir lá dar aula. Até um dia que numa dessas aulas que eu estava dando, apareceu uma equipe da Secretaria de Educação da época. Foi muito curioso, né? Porque, tipo, filmaram, etc e tal. Aí, na hora que eu saí daquela história, eu era voluntário, assim, da unidade escolar. O pessoal falou, ó, você não quer fazer esse trabalho de formação para educadores do que você faz? E detalhe, né? Eu, tipo, não tinha experiência com formação pedagógica, nada, né? Mas foi muito curioso porque a secretária na época falou, ó, acho que você faz, ele tem um impacto, tem um resultado, e eu acho que seria legal você levar isso. Aí a gente formatou um projeto chamado Batucando e Musicando, né? E aí, nesse processo que eu vi que eu estava me relacionando com educadores, né, etc., aí eu falei, vou estudar, fazer licenciatura. É por isso que eu entrei na licenciatura. Mas aí, nesse meio do caminho, eu já estava dando formação sobre uma linguagem para educadores dentro da Secretaria da Educação. Aí enfim, e foi muito legal, porque eu comecei a ter contato, mas eu sempre pautei essas relações muito sobre as minhas experiências, né? Do que fazia sentido, né? Então, procurava nas aulas fazer uma leitura do que tinha o foco de atenção daquele aluno, e a educação fazia muito louco, né? Porque é totalmente sincero, né? Ou você tem a atenção da criança ou você não tem, né? Tipo,
quando você já trabalha com idades mais para cima, assim, você ainda a criança ou vai tendo uma, ela consegue conciliar que tipo aquela pessoa eu tenho que ficar nem que fazendo uma encenação para fingir que eu estou prestando atenção, mesmo que eu não esteja nem aí, né? Então foi muito legal. Então foi muitas práticas tipo de audição musical, né? Então eu usava muito o elemento da não palavra, assim, tipo instrumento, para as crianças prestar atenção no instrumento. Porque quando tinha a palavra e a atenção, eles estavam em fase de aprender a falar, então a atenção ia para sílabas, ia para falar. Então, vamos ouvir som. Aí falava, aí propunha, botava eles em roda, fazia tipo como se fosse um mantra, né, antes de começar, aí tinha um ritual, e as crianças já ouviam esse som, o que vocês ouvem? Sempre o som que eu sugeria a percepção deles era o que eu trazia, assim. Tipo, ó, aí vocês acham, aí era aquele. E aí eu sempre, tipo, contava que a resposta nunca era o que eu queria, era sempre a que vinha. Porque eu acho que isso era o sentido, né, da história. E aí foi indo até a hora que a gente conseguiu montar uma turma de batuqueirinhos pequeno, e aí a gente, às vezes, os caras, a prefeitura, para fazer essas coisas de chamar atenção, falava, ó, vamos inaugurar uma escola tal, leva a sua turma, aí ia lá. Então foi um processo muito legal, assim. Eu aprendi muito e, especialmente com as crianças, isso e é maravilhoso, assim, tipo, eu saía, não via a hora passar, e eu saía de lá, tipo, com a sensação de que, cara, isso era uma massagem, assim, para relaxar as coisas da vida, e quanto isso era maravilhoso, né? Enfim, aí foi um processo muito legal. Aí, meio isso, eu fiz a licenciatura, depois que eu fiz a licenciatura, aí as coisas foram para vários outros lugares, né? Fui para a estrada, ixi, tem outras coisas. Pergunta aí, vai. Ô, Fê, que lindeza. Eu ia te perguntar, mas você já respondeu que são esses encantamentos que a gente tem, né? Por exemplo, a minha primeira formação é como atriz. Aí, se você perguntar em que momento você desejou ser atriz na vida, eu não sei responder. Foi talvez quando eu estava dentro da escola de teatro e talvez eu tenha feito uma formação inteira sem desejar ser atriz, né? Mas eram pelos processos que eu participei lá. Você compartilhou várias memórias em relação às questões musicais, tanto da sua influência familiar quanto dessa loja que você trabalhou. Mas tem alguma lembrança que você pegue, para além dessas, que você se vê no encantamento com a música? Com um baterista? Alguma memória que você fala? Não, não que foi ali que você falou, quero ser músico, quero estudar isso, mas que fique assim nos seus registros. Ah, tem muitos, né? Tipo, tem muitas experiências, assim. Acho que às vezes até que validam as escolhas, porque, sabe, assim, tipo, eu nunca, de repente, me vi como o meu universo do dia a dia fosse música. Tipo, eu, era uma coisa assim na minha época de adolescente, existia uma glamorização e o sonho de você ser rockstar, né? Tipo, né? Então tinha então, isso também contava, mas era engraçado porque eu não. Lógico que eu gosto de rock, mas tipo, não era só isso, né? Então, lembro de uma coisa muito legal com relação ao batuque, que é uma coisa que marca na minha vida nesses últimos 17 anos. Mas, tipo, meu pai gostava de escola de samba. Então, eu lembro com 8, 9 anos, meu pai desfilar com a minha irmã, tal, que já era maior, e eu ficar na arquibancada. E essas arquibancadas não eram como São Broadway, que era assim, na Avenida da Praia, você podia até, quando passava a bateria, e eu via meu pai na ala da frente, eu pulava assim, ó, e ia no meio da bateria, eu usava a roupa da escola, né? Então, tipo, eu acho que nem se eu não usasse, naquela época não tinha aquele negócio, sai, não. As pessoas eram meio, se infiltravam, assim, aí eu ia acompanhando a bateria até lá e ficava, mano, era um negócio que não dá para explicar, assim, né? Tipo, da energia do tambor. Então eu ficava meio na hipnose disso, assim, né? Então, isso com 8 anos marcou muito, assim. Então, eu virei, assim, por um tempo, um ritmista de casa. Tipo, eu não tocava com grupos, mas eu sempre desenhava que as coisas eram em grupo, eram em mais do que eu, né? Até a hora que eu comecei a entender que a bateria eram muitas peças de um grupo para uma pessoa só. Então, tipo, é importante que existam mais pessoas fazendo isso, né? Aí eu me embrenhei de começar a gravar as coisas em casa.
E aí eu praticamente gravava orquestras de percussão, assim, tipo 60 instrumentos, assim, porque eu imaginava que tinha que ser em muitas pessoas, né? Aí quando a gente vai tendo outras experiências, a gente vê assim, a gente fala, putz, fazer música em conjunto e conjunto grande, como para mim é a coisa que é mais legal, porque eu me identificava com a variedade, né? Tipo, de características de pessoas. Às vezes eu ia na escola de samba lá num ensaio, uma coisa assim, eu ficava olhando, aí eu brisava num, assim. Tipo, e aquele, às vezes tinha uma super desenvoltura técnica e o outro não, mas o outro somava e tinha um significado aquilo para aquela pessoa, assim, você conseguia ler, né? Na verdade, nunca conseguia falar assim, né? Mas você olhava e falava, uns sobrando e uns sofrendo, mas tipo, aquele sofrimento lá, mano, é isso aí, cara. Você tá do lado, tipo, de como se fosse assim, ó, esse cara dá para ver que ele tecnicamente tá aqui, mas você tá ali junto, né? E isso é importante. E às vezes, o cara, o superstar da bateria, ele parava de tocar. E o sofrência não. Aí eu, aí eu falava, tipo, cara, tá vendo como é importante? Tipo, o cara tá lá, fez a exibição, mas o outro tá segurando o rolê. Então, se só viver de exibição mega, o bagulho não sustenta. Então, precisamos, tipo, o devagar e sempre, assim. Então, eu me identifiquei especialmente com essas coisas, assim, né? E aí tem nem sei a pergunta, eu já viajei, se eu respondi. Era essa lembrança de quando dessas primeiras Ah, referências, né, que a gente tem enquanto que nos remete hoje quando não sei, né, vou elaborar isso melhor. Mas por exemplo, eu fico lembrando da minha primeira lembrança de Maracatu, vi o Maracatu pelo Hollywood Rock transmitido pela TV quando eu vi o Chico Sainz. E eu fiz assim, que é isso, gente? Estranhei, mas queria entender o que me causou estranhamento. E a partir disso se abriu um universo que me permite fazer o que eu faço hoje, brincar da forma como eu brinco, conhecer pessoas, enfim. Né? São processos contínuos de formação. Mas que naquele momento a gente nem sabe no que dá, né? Mas que sempre, que essa lembrança, ela sempre vem na cabeça, né? Falar, foi ali que o bichinho do maracatu, da cultura não, tradicional, do cinema, do teatro, enfim, me picou. acho que assim, são marcos, né? Maracatu é um marco tão significativo, importante e vital que eu tô nele nesses até hoje, né? E não me vejo fora dele em nenhum momento. Então, eu estava tentando lembrar, tipo, desde lá das experiências do meu padrinho, cara, que é muito louco. Quando ele mudou de cidade, ele vinha para minha casa. Ele morou em Prudente, né? Ele morava aqui em Santos quando eu era bem pequeno, fiquei bem mais novo, que pequeno ainda sou, e foi para Presidente Prudente. Aí, quando ele foi para Presidente Prudente, 9 horas, é longeão. Aí ele vinha passar as férias aqui, e aí naquela época não tinha telefone, na época tudo era mato, não tinha celular, não tinha nada. Ele brotava em casa, ele tinha um carro grande assim, aí ele botava piano, baixo, amplificador, paraná, paraná, e já sabia que eu tinha uma bateria. E aí ele brotava em casa, tocava campainha e falava, cheguei. E passava um mês em casa, né? E aí era muito legal, porque ele montava tudo na sala, empurrava sofá e montava, tipo, uma sala de som em casa. E aí tinha vários encontros. Meu pai cozinhava muito bem, né? Tipo, então ele fazia uns puta rango, né? E aí a gente fazia o som. E aí eu fui, tipo, tendo os intensivão. Aí ele era um cara da MPB, da harmonia, do jazz, isso aqui. Aí ele falava, vamos tocar isso. Aí, tipo, eu ouvia e sentava para tocar e assim, acho que uma das coisas que eu acho que é muito legal que a música e as artes proporcionam é assim a solidariedade. Assim, tipo, o cara ele tem uma bagagem musical muito lá em cima, né? E eu, naquele momento, ainda tenho lá embaixo, mas naquele momento não tinha nada. Então ele falava, vai, e ele se dispunha a estar no mesmo ambiente musical do que uma pessoa que não estava aprendendo, né? E a gente conseguia fazer o som. E isso era marcante. Então tem isso, esse negócio de fazer som. Tem aí depois na adolescência, assim, com 16 anos, uma vez que
fazer um show com uma banda que eu tinha, que, tipo, a gente tocando, parece que, assim, uma conexão espiritual, assim, sei lá, se é isso. De, tipo, parecia que algo tomava conta da gente tocando. Pode ser uma coisa que, se a gente gravar e assistir, poderia ser uma grande porcaria. Mas na minha lembrança, na minha lembrança emocional, etc e tal, aquilo era uma coisa assim, falar, acho que tem uma energia tomando conta do meu tocar. Que eu fui reconectar essa energia quando eu vi o maracatu, véio. Então, tipo, nesses marcos, assim, esse da banda foi um negócio que falava, parece que não sou eu que tô tocando, sabe? Assim, tipo, mesmo olhando e vendo que, enfim, aí o maracatu me deu esse tapa, assim, tipo, quando eu encontramos alguns amigos, por conta de eu tocar em aula de dança, que a minha irmã participava e tal, encontrei uma galera que a gente se interessava pelo tambor, etc e tal, e a gente começou a fazer assim, vamos fazer um encontro de cada dia de um ritmo. Na época que tudo era mato, tudo era mais difícil de entender, não tinha, né, encontrar nada. Aí um dia a gente falou assim, vamos fazer um ensaio de maracatu. Aí eu peguei um pedaço da minha bateria, um cowbell e tal. Aí a gente, e uma das integrantes, isso daí já é o início do Quilô, né? Ela falou assim, ó, fiz uma oficina com um mestre chamado Afonso. E aí eu acho que dá pra gente desenvolver o que eu aprendi aqui. Aí eu me preparei, ela já tinha o conhecimento, e eu me preparei. Assim. Então eu fui buscar na internet, que naquela época era rodava como no telefone. Aí a única coisa que eu tinha encontrado tinha um negócio que chamava Rádio Wall. Não sei se tem ainda, né? E aí você dava player num negócio, demorava pra caramba pra ver, era tipo o princípio do streaming, sabe? Aí você dava play naquilo, aí tinha um disco de Estrela Brilhante. Aí, só que a gente não sabia nada, não sabia que estrela é estrela, nem de realmente assim, nada, não tinha uma ligação. Aí ela ensinou, a gente fazia o baque que ela ensinou, cantando uma música que eu aprendi, só que nunca me dava sentido, porque eles cantavam coisas que eu não entendia. Eu falava, mano, aí a gente falava, vamos batucar só, porque ficar cantando um negócio, parece que eu tô cantando uma música em inglês, que eu não faço ideia do que tá falando. E aí eu não... Então a gente às vezes cantava uma música de uma nação com um baque de outra, e aí a gente foi isso. Aí logo nesse período, né, até então o maracatu tava ali, mas não tinha, né? Aí teve um Sesc Itaquera, um encontro de grupos de maracatu para levantar grana para o encontro de Itu em 2003. Aí nesse dia foi muito legal, assim, tipo, foi sabe aquelas paradas mágicas, né? Porque foi em casa, por conta de tudo assim. Então já tinha muitos discos do Naná Vasconcelos, tinha algumas coisas do Hermeto, sabia quem era o Nóbrega, mas não tinha conhecimento aprofundado. E naquele dia era uma feira nordestina que tocou Hermeto, Naná, Nóbrega, e tinha o Arrastão de Maracatu que o Éder Rocha organizou. Aí, tipo, foi uma bombação de coisas assim. Aí, no fim da tarde, eu via a galera de branco, uns tambores assim, mas não tinha ligado a pessoa. Na hora que os caras... Aí eu lembrei da experiência, tipo, quando eu tinha com a minha banda. Eu falei, é a mesma coisa, caraca, a mesma coisa, né? Aí a gente, tipo, ficou assim, entrei na bateria inconvenientemente, que hoje eu entendo, hoje eu sou batuqueiro, vejo aquele cara que se enfia no meio do batuque, que te atrapalha, você não sabe fazer, eu atrapalhei a galera na emoção total, né? Que nem na escola de samba lá, eu entrei e fiquei aquilo embasbacado. Aí eu fiquei ido com os amigos, a Carol, aí foi muito legal, que aí quando a gente voltou daquilo tudo, no meio do caminho, antes de voltar para Santos, a gente olhou pra cara e falei, e aí, meu, como é que a gente vai fazer, cara? Acho que não dá mais para ficar sem esse negócio aí, né? Tipo, os dois, assim, Aí a gente... Enfim, aí foi a história do maracatu que impactou. Aí as coincidências da vida, né? Isso era num domingo, aí... muito louco, para fechar esse dia, o cortejo aconteceu, e aí, quando chegou no ginásio, quem tava esperando no palco era o Naná, tipo... Naquele momento, eu não fazia ideia de que aquilo ia se repetir por muitas vezes na minha vida depois, nas aberturas do carnaval. Entendeu? Ao
Após se tornar batuqueiro das nações de Maracatu, Porto Rico e Encanto do Pina, Felipe Romano passa a participar oficialmente da abertura do Carnaval de Recife, realizada no Marco Zero. A abertura do Carnaval de Recife consiste num encontro de batuqueiros de 13 nações diferentes que ao longo de 15 anos foi comandada pelo mestre Naná Vasconcelos. É por esse motivo que ele referencia em sua fala que a recepção do mestre Naná em seu primeiro contato com o cortejo de maracatu realizado lá no Sesc Itaquera torna-se o primeiro de muitos outros encontros que aconteceriam entre ele e o mestre ao longo da sua trajetória enquanto brincante de maracatu. Após a partida do mestre Naná, ocorrida no ano de 2016, esse encontro passa a ser nomeado de Tumaraca e continua promovendo esse encontro dos batuqueiros de diversas nações, só que em outra data. O encontro agora ocorre na quinta-feira, que antecede a abertura oficial do Carnaval, também no Marco Zero. Tumaraca! O salve o rei que vem de África, rainha Sicoro! Nagô, rainha Sicoro! O salve o rei que vem de África, rainha Sicoro! Nagô, rainha Sicoro! Tumaraca! Tumaraca! Maracá, maracá, maracá! Maracá, maracá, maracá! Nagô, rainha Sicoro! Tumaraca! Viva o Carnaval do Recife! E aí a gente saiu, tipo, caraca, né? Enfim, aí isso era no domingo, ela falou, então vamos atrás desse negócio aí agora, né? Aí a gente foi numa loja aqui em Santos, aleatoriamente, assim, uma loja que eu mandava arrumar umas coisas de bateria, aí tinha lá um alfaia com um monte de silver tape em cima, aí a gente falou, mano, não acredito, velho, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei pro cara, isso aqui, um cara comprou em algum lugar aí, queria usar como surdo de escola de samba, mas ele não curtiu, cara. Ele botou no sábado aí, da segunda. Aí a gente falou, cara, eu vou levar isso aqui. Aí eu comprei, a gente comprou bem na faixa, tipo, no dia seguinte dessa experiência. Então aí o universo foi conspirando para a gente poder desenvolver o que a gente desenvolve nesse tempo todo. E aí tem uma trajetória de relações musicais, artísticas, emocionais, que o maracatu proporcionou. Que aí eu acho que é muito particular, assim, mas o impacto do maracatu acho que foi esse dia do Sesc. Eu já conheci o Éder, porque esse DJ, agora voltando aqui, esse DJ também era produtor, e ele fez uma coisa que as poucas pessoas, na verdade, sabem, né? Que assim, quando o Ambrósio fez um disco, um CD, o Mestre Ambrósio fez um CD com 1000 cópias, isso caiu. Ele viu um clipe que eles fizeram na MTV há anos, aí ele ficou encantado com essa fita aí, né? E eles lá em Jaboatão, aí ele ligou para os caras e falou, eu tenho uma loja de disco, eu quero vender os discos de vocês. E ele era DJ aqui, então ele vendia assim, ele botava a música para tocar, naquela época o Spotify da cidade era ele, né? Então, tipo, ele botava a música para tocar, e aí todo mundo, que isso? E ele ligava ponto, influenciava muita gente musicalmente. Aí ele começou a vender o Ambrósio. Aí ele pegou para um amigo dele e falou, mano, é o seguinte, esses caras aqui tem que vir pro Sudeste, cara. Tem que vir para cá.
que esses caras vão mudar a lógica de como a gente entende música brasileira aqui. E eu lembro dele fazer esse telefone e falar para um cara amigo dele que era empresário. Falou, mano, traz esses caras, entra em contato. Comprei CD da mão deles lá, eles mandaram pelo correio. Liga para os caras. Aí, isso, pouco tempo depois, o Ambrósio veio para cá, morar numa casa em São Paulo. E aí eles mantiveram relação de amizade por muitos anos, iam lá para a loja. Então, Padé, Éder, Mazinho, todos esses caras ficaram amigos dessa época, né? E realmente, acho que assim, a profecia dele musical mudou, porque foi por meio desse movimento, que naquela época eu não fazia ideia. Eu estou falando isso em 97, 96. Quando o Éder vem para cá e começa a dar as oficinas dele lá no Cuca, acho que era no Cuca, no Espaço Cuca, de Maracatu, foi que a proliferação do maracatu começou a acontecer mais especificamente sobre o baque virado, porque, que nem você falou lá no começo, Chico Sainz trouxe o tambor e trouxe a curiosidade da gente para saber o que é o tambor, mas ele trouxe uma banda de rock usando o tambor, né? E o Éder veio numa sequência falando, ó, esse tambor que esse cara usa é dessa cultura aqui, mano. Então, tipo, foi um processo. Lógico que existem dentro da visão do Ambrósio, de outras coisas, outras convergências que fizeram isso acontecer. Mas eu lembro muito desse cara que eu trabalhei no SEB fazer esse movimento. E aí eles foram para Cuba, fizeram turnê lá em Nova York, etc e tal, e esse dono da loja que trabalhava foi como DJ, porque ele já, então era um negócio, a gente sempre estava junto nessa época. Então eu já conheci o Éder e eu imaginei o trouxão, sem saber de nada, né? Cheguei pro Éder, no dia do cortejo, nem sabia, assim. Falei, Éder, como é que é isso aí? Tem um tambor pra gente tocar, imagina? Nem sabia o que era, velho. Aí, tipo, na hora que os caras começaram a tocar, eu falei, cara, nada a ver. Ainda bem que ele me ignorou, né, velho? Tipo, porque, enfim, mas então foi muito impactante. Então acho que as coisas vão ligando muitos pontos, né? Aí depois disso tem uma trajetória dentro do maracatu, com as nações, com Porto Rico, com Encanto, com os mestres, que enfim, outro capítulo maravilhoso, né, na vida. Mas tem tudo isso antes. E até então, é isso. Pergunta isso, não falta caramba. Não, Primeira coisa, eu adoro ouvir história de batuqueiro antigo, da velha guarda, porque todo mundo pagou um mico com o Éder. É incrível, assim. Você falando agora o Itajubá, que é do Baque do Vale, conta cada história que eu falo Itajubá. Não parou de passar vergonha até um certo momento da vida. Que era esse aprendizado, né? Que, de fato, a internet era mato, a gente não tinha acesso à informação. Aí a gente entendia de várias maneiras diferentes e eles tiveram muita paciência, né, de compartilhar com a gente, enquanto a gente não conseguia se deslocar para Pernambuco, para conhecer melhor, né, conhecer de fato o que são essas brincadeiras. Quando eu falo maracatu, é porque a gente está mais no maracatu, mas de qualquer outra referência, né, de qualquer outra cultura tradicional. Mas tem 3 coisas que você falou que aí eu vou tentar amarrar numa pergunta só. Tá. Você tinha falado da sua primeira experiência, quando você deixa de ser esse aprendiz, né, dessas várias influências familiares. Quando que foi isso? Então, queria saber em que momento que foi. Você falou assim, eu fui fazer um trabalho, primeiro trabalho de arte educador, e aí você mencionou a questão da percussão. E aí você falou um nome que a gente não citou até agora, por erro nosso, que você falou, o Quiloa. A gente está aqui para esse ponto. Não, eu falei. Todo mundo conhece. A primeira coisa que eu falei, sou o Felipe Santos do Quilô, não falei? Não, falou, mas assim, o que é o Quiloa, né? Vamos tá. Compartilhar aqui com o pessoal o que é o Quiloa. E aí a minha pergunta vem a partir disso. Se o seu primeiro contato, porque o Quiloa tem 16 anos, né? Já vou dar esse 17. spoiler. 17? Em outubro, a gente faz em outubro, 5 de outubro. Então o Quiloa tem 17 anos, e aí foi pelo trabalho do Quiloa, nesse início que você já começou a contar pra gente, que você começou a trabalhar com arte e educação? Ou não? Foi anterior? Antes, né? Foi antes. Acho que assim, que nem eu falo, quando você pergunta para mim, quando você entendeu que era
acho que, ou quando eu tive as confirmações, né? Eu acho que tem muito mais confirmação do que o momento que eu falei, agora vou ser artista, sei lá. Porque acho que as confirmações dos caminhos que a gente teve a oportunidade de escolher. Então, o Quilô é a confirmação total, né? Aí quando começou antes, pelo interesse da percussão, de eu já tocar bateria desde os 9 e, assim, tocar. Eu tenho uma bateria, né? Porque tudo é uma questão de ponto de vista, assim. Depende do tipo de música que você entende, de como você vai achar, não toca. Na minha concepção, todos tocam, né? Até quem nunca pegou no instrumento. Só precisa reconectar na sua memória aí em que lugar está isso, né? Mas, então foi antes. E o Quilô, assim, a Maracatu, ele veio, tipo, falar, putz, mano, eu acho que era isso aqui que contemplava toda essa busca que aparentemente estava desconexa, assim, né? Aí, e o Quilô, ele surgiu desses primeiros encontros aí, pós o Itaquera, pós a aquisição de um tambor, desse grupo de pessoas que já buscavam estudar percussão, que se tornou Quilô. E aí, por meio acho que aí uma forma inconsciente, não programada, mas hoje eu consigo avaliar isso, assim, né? De tudo que foi fragmentado das minhas experiências e das experiências das pessoas que movimentavam, né? E movimentam, construir isso assim, como juntar esse negócio de querer fazer música em mais pessoas, de compreender as diferentes fases, estágios das pessoas, né? Eu gostava de estar com pessoas, mas passava mais parte do tempo dentro de um quarto fazendo música, porque não conseguia conectar por conta da idade, por conta disso. Então, aí quando juntar pessoas, como trazer pessoas, enfim, aí foram muitos processos que construíram o Quilô. Então, o Quilô, quando começou, era um desejo de aprender o batuque do maracatu. Depois foi se tornando um compromisso e uma questão de compreender o que é o universo do maracatu e quais potências ele traz. E aí, tanto no seu lugar de origem, como Pernambuco, e quando você coloca isso no ambiente, desenvolve isso no ambiente, essas potências que são incomuns e agregam lá em Pernambuco, agregam aqui. Então, essa ressignificação da compreensão do que são a coroação dos reis negros, e isso está sempre dentro do processo. Então, a questão dos símbolos, dos elementos, de cada elemento da corte, o que ele representa dentro de um ambiente coletivo, né? O que ele representa dentro da expressividade de quem está, o que isso representa para mim, e também juntando a essas histórias todas, assim, né? Tipo, quando a gente for pontuando, a gente faz aqui no Quilô, nesses 17 anos, tem uma atividade chamada cortejo, né? E esse cortejo acontece Vou pegar o papel aqui, eu já perdi a conta. 14. Agora seria acho que o 15º, né? 15º cortejo. Seria não, vai ser, mas não no calendário normal, por conta da pandemia, né? Desses 15 anos. Então, o cortejo é a imersão que a gente internamente faz para a compreensão dessas coisas e ressignificar isso dentro dos nossos dia a dia. Então, isso não foi algo que no início foi pensado. Hoje, sim, a gente pensa muito sobre as nossas ações. Mas, então, no primeiro cortejo que chamava arrastão, a gente precisava firmar o batucar dentro desse espaço. Então, a gente estava dentro do primeiro espaço que acolheu a gente, foi um centro acadêmico de uma universidade da Unesp, aqui na Baixada. E o pessoal, parte dos... Eu não tinha nada a ver com a universidade, né? Eu fiz parte do coral, mas não estudava lá. E aí, o pessoal ia embora. Chegava o fim do ano, como era muita gente de fora, ia embora. E a gente, nessa questão de, pô, no primeiro ano, ir embora. E a gente queria continuar isso no período de férias. Aí um ano, eu falei, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos levar isso para outro lugar. Quem quiser vem, a gente mantém relação, mas vamos fazer um arrastão para marcar. Então foi muito tosco. Foi muito tosco, mas importante. A gente falou, vamos pôr o Maracanã Rua.
E aí botou aí, essa ação disparou muitas coisas, né? Tipo, o boi que tem no quilô, que não é um elemento do maracatu, mas que está surgindo nessa primeira saída. Então, isso foi em 2006, foi, acho que, 2 de fevereiro de 2006, né? E aí, conforme os anos foram passando, essa questão que eu falei dos meus pais de produção, eles produziam uma mostra cultural que era ligada ao Centro de Valorização da Vida, né? Que chamava Mostra de Arte, né? Mostra de Arte CVV. E aí, em Mas eram artes 2010, integradas, Fê? Era uma mostra eram, de era arte. uma mostra de... Tinha teatro, dança, música, tipo... era muito legal, porque, tipo, era super vanguarda. Tinha uma sala, assim, que era vários vídeos cassetes, tocando o vídeo do Hermeto Pascoal, várias televisões, batendo na água, aí o Naná, tinha umas piras, assim, que eram coisas que faziam parte dessa... Então, meus pais, junto com esse meu padrinho, Mia, minha mãe, produziam isso, né? E aí, quando a gente foi compreendendo os elementos do maracatu, a gente sentiu a necessidade total de fazer assim, nós precisamos saber mais dentro desse espaço o que representa esses elementos, né? E aí a gente começou a falar, então vamos fazer uma mostra de arte em homenagem também a essa mostra, né? Então, começou mostra de arte, aí a gente incluía, como a partir de 2008 ou 2009, não sei exatamente, a gente mudou de cortejo, de arrastão para cortejo, que a gente começou a ter corte, e aí a gente começou a desenvolver esses elementos e todos os outros que tinham similaridade nas questões que uniam o tambor, que uniam a identidade de matriz africana, que uniam a identidade que a gente entende musical brasileira, né? Aí a gente foi trazendo tudo. E aí, nessa trajetória, por exemplo, que a gente já faz isso há 9 anos, a gente trouxe todas as pessoas que foram importantes. Fizemos a abertura com o Tony Nóbrega, que tinha relação daquele primeiro encontro. Trouxemos Éder Rocha, trouxemos o Batuca Tamarindo com o Badé e as outras pessoas do... Aí já veio também Maria de Castro, já veio o Siba, já veio o Bongar. Aí a gente vai ampliando, já veio mais gente, né? Que eu agora não estou lembrando, tem uma lista. A Pererê, aí quando a gente falou da questão da coroação, que foi um momento importante da Rainha Simone, a gente trouxe Pererê, que é o rei do Congo, lá em Minas, o representante Chico Rei, que fez a questão da busca da sua identidade étnica pelo DNA, então a gente trouxe ele, fez um show. Então, cada ligação e cada evento dessa mostra, ela tem uma relação com a compreensão e a reflexão que esse grupo de pessoas estão buscando, né? Porque é isso. Eu nunca consegui entender objetivamente o que me fazia estar com um batuque. Mas hoje, com uma série de fragmentos, eu consigo compreender a minha identidade étnica familiar, meu avô, minha avó, né? E o meu outro avô, que era o italiano da vez, mas tocava no Carnaval da Vida, o pandeirista de bloco de carnaval, de orquestra de carnaval. Né? Tipo, então, essas influências que estão dentro da nossa identidade, que ou elas estão fragmentadas, mas elas não têm uma linha contínua, uma coisa... Poucas pessoas têm, falam assim, minha avó é daqui, ela veio daqui, então você não tem essa ligação lógica. Então a gente vai buscando por meio dessas reflexões e dessas questões de protagonizar os autores, né, ou os principais divulgadores dessas ações, para sempre dar nome aos bois, né, sempre nomear as pessoas que têm um impacto importante dentro disso aqui, né? A história ela começa muito antes da gente, mas tem pessoas num passado recente que são importantíssimas para a gente história. Não dá para a gente desconectar ninguém disso, ninguém, né? A gente está ligado lá numa raiz, mas nós somos a folhinha da árvore que tem um caule, que tem um tronco e se eu chegar e me desgarrar lá de cima, de quem segurou eu no galho ali, tô lascado, porque eu vou morrer, velho. Então, essa é a busca, né? A gente tem músicas o Quilô a busca ter, nossa ancestralidade e outros números. É por essas coisas, sabe? Que é uma busca que não vai terminar e a gente vai superar por conta das oportunidades, da força ancestral, da atenção espiritual que os invisíveis dão para a gente.
passar em qualquer situação, porque o africano que veio aqui aguentou a chibata, velho. E se ele aguentou a chibata, quem somos nós, assim, sabe? Para ficar nessa de, não sei, tá difícil. Então a gente tem que... Tá difícil porque nunca foi fácil. Então, tudo bem. Mas já foi mais difícil. Hoje está muito mais apto a gente poder fazer. Então, o Quilô, ele busca fazer essas coisas. E nesses 17 anos a gente vai trocando com os irmãos que busca também, né? Como o Ilê, como o Bloco Falar do Márcio, e assim, como as nações, Mexacom, Mestre Joana, enfim, as relações de Pernambuco, Bongara, e aí todas essas conexões que a gente faz, por empatia dessa identidade cultural, né? É isso, mais ou menos. Simbora? Cuidar da nossa cultura. Cuide da sua cultura. Cuide da sua cultura. Porque ela é um bem. Porque ela é um bem. Se você não cuidar dela, se você não cuidar dela, você não será ninguém. Você não será ninguém. Quem plantou teve o cuidado. Quem plantou teve o cuidado de deixar pra quem convém. De deixar pra quem convém. Pois os frutos dessa terra, pois os frutos dessa terra me alimentam muito bem. me alimentam muito bem. Cuide da sua cultura. Cuide da sua cultura. Porque ela é um bem. Porque ela é um bem. Se você não cuidar dela, se você não cuidar dela, você não será ninguém. você não será ninguém. Quem plantou teve o cuidado. Quem plantou teve o cuidado de deixar pra quem convém. de deixar pra quem convém. Pois os frutos dessa terra, Pois os frutos dessa terra me alimentam muito bem. me alimentam muito bem. E viva meu mestre, Viva meu mestre camarada. e é quem me ensinou. Quem ensinou camarada. Viva o maracatu, Maracatu camarada. e viva o mestre Moa. Mestre boa camarada. Cuide da sua cultura, Cuide da sua cultura. porque ela é um bem. Porque ela é um bem. Se você não cuidar dela, Se você não cuidar dela, você não será ninguém. você não será ninguém. Quem plantou teve o cuidado Quem plantou teve o cuidado de deixar pra quem convém. de deixar pra quem convém. Pois os frutos dessa terra Pois os frutos dessa terra me alimentam muito bem. me alimentam muito bem. E viva meu mestre, Viva meu mestre camarada. e é quem me ensinou. Quem me ensinou camarada. Viva o maracatu, Maracatu camarada. e viva o mestre Moa. Mestre boa camarada. Axé, mestre Moa. Tem uma coisa que você falou que quando a gente fala, porque o Quilô ele existe há 17 anos em Santos e ele promove uma série de atividades que são formativas. Você falou assim, a gente começou com um arrastão e, claro, né, todo o começo, eu acho que dos grupos percussivos aqui em São Paulo, eles vieram muito nesse viés de um entendimento primeiro dos primeiros integrantes dessa curtição de batucar, para depois começar a entender, até porque para você formar um coletivo, e você traz muito isso, né, desde os seus primeiros desejos, assim, de identificar que a bateria eram tantas coisas, e quanto mais, de repente, pessoas para somar, melhor. E para que as pessoas possam somar, a gente precisa dos processos formativos, que é se compartilhar informações. E aí, o Quilô começou lá na Unesp, como você falou, até que vocês entenderam que o importante
era adentrar cada vez mais na comunidade para que isso tivesse continuidade, né? Não fosse uma coisa que no período de férias vocês precisassem parar esperando a galera de fora. E quando vocês resolvem mudar, talvez, vou chamar de sede, porque hoje vocês têm duas sedes. Sim. E trabalham com... A amostra de vocês já é um senhor processo formativo, porque é o compartilhar de vários artistas, né, de várias linguagens, e vocês têm os processos formativos ao longo do ano inteiro. Como que é esse trabalho de formação do Quiloa? Como que foi se alocar em Santos, nesses dois lugares que vocês ocupam? Eu estou fazendo uma série de perguntas, mas que é o mesmo. Tá. Assim. O Centro Cultural Quiloa, como que ele funciona? Tá. Ó, primeira coisa, não sei se você terminou, mas assim, primeira coisa, a gente começou, o Quiloa começou fora da Unesp, dentro de uma república de estudantes, foi acolhido por uma sede que era o centro acadêmico, por um período curto, mas importante. E para mim, essa questão sempre foi por uma questão de observar outras manifestações, questão de ter uma sede, de ter um ponto, de ter um espaço que você pudesse se localizar num território, sim, sempre foi essencial, assim, sabe? De tipo, para você falar assim, ó, da onde você é? Eu sou o Felipe do Quiloa, e o Quiloa é da onde? De Santos, daquele lugar ali, sabe? Como você pega a Uilê do Curuzu, Porto Rico do Pina, sabe assim? Tipo, esse lugar que acho que tem a ver com talvez uma coisa que esteja na nossa história inconsciente, de você ser de um lugar, velho. Eu sou muito mais o Felipe do Quiloa do que o Felipe Romano, ou músico, depende do lugar para onde você olha, né? Então, aí nesse processo, a gente sempre entende que precisa que as pessoas que cheguem passem por algumas informações essenciais, assim, né? Para que a gente... Então, por exemplo, a gente começou há mais de, sei lá, 14 anos a fazer oficina. E essa oficina não quer dizer que a gente tem o total saber do que é a manifestação do maracatu. Não, é o entendimento que a gente está tendo naquele período sobre aquilo, né? E compreendendo. Então, a gente sempre fez oficinas de formação para batuqueiros, né? Então, aí disso, quando você falar amostra, é um grande processo formativo, aí foi tendo a necessidade de expandir, né? Então, a gente, por eu ter tido relações em escola, a gente sempre visitou as escolas. E aí a gente tem, tipo, Quiloa Maracatu na escola. Tem uma vivência que a gente vai à escola pública ou privada, mas majoritariamente escola pública, que é onde a gente tem bastante interesse em estar para isso. E aí a gente, desse processo, às vezes, rebota de trazer um batuqueiro desse lugar, né? Tipo, porque é isso. Você vai levando algo que vai identificar alguém. Identificou nós. A gente tem uma missão, que eu acho que talvez seja uma missão pedagógica, é fazer o que o maracatu fez na gente e nas pessoas. E o que o maracatu fez na gente, ele não é uma coisa só. Ele é na gente. Nós. Você, o que ele fez em você. Então é a missão de você ir levar essa transformação que vai te levar para onde você quiser por meio dessas possibilidades. Lógico que você vai agregar 1000 outras coisas. Lógico, ninguém é uma coisa só, né? Mas aquilo, às vezes, ele captura. E o maracatu, ele capturou, assim, tipo, e ele continua. Então, o processo de formação, ele passa no dia. Então, a gente tem, por exemplo, esse maracatu na escola, tem o Maracatu Mirim, que na pandemia a gente teve que estacionar, porque é muito difícil as crianças poderem estar na própria escola formal. Imagine num ambiente virtual, na qual existem dificuldades tecnológicas, existem dificuldades de concentração, enfim, né? E o maracatu é tambor do lado, enfim. Mas no adulto a gente conseguiu, de uma certa forma, seguir esses processos, né? A gente tem muitas trocas, assim, quando as pessoas têm espaço, tem um centro cultural, né, que você falou. Na verdade, é muito legal você falar isso, porque a gente entende como a sede do Quiloa, né? E aí você fala, e é um centro cultural, porque ele agrega muitas coisas, né? Ele tem, tipo, ele tem um espaço, uma biblioteca, ele tem um espaço expositivo, ele tem, nos nossos corredores, alguém pode ler como uma galeria que conta a nossa história, porque conta a nossa história, né? Tem em todos os lugares, a gente tem um espaço que a gente faz audiovisual, um estúdio de vídeo, um estúdio de música, né? A gente tem uma sala de figurinos da corte, tudo organizadinho, né? Tem as salas de instrumento, tem um espaço que a gente dá a manutenção das coisas.
tudo conforme a necessidade. Tem um espaço que dá manutenção às coisas do espaço, da casa, que eu acho que, assim, da lâmpada à baqueta é essencial para a existência disso. Você pode ter uma baqueta, mas se você estiver no escuro, você vai ter uma dificuldade de enxergar. Então, são muitos mecanismos. A sede de Porto, que é um espaço que a gente utiliza muito mais para eventos e ações que a gente receba as pessoas que são tocadas pela ação que a gente faz, e também nesse ano de 2020 que passou, a gente ficou com ela lá usando muito pouco do que a gente está acostumado, porque é isso, a gente faz um evento lá, juntar 200 pessoas, como é que a gente vai fazer isso na pandemia? Não dá. Mas a gente mantém, porque a gente tem que isso vai passar, e todo o desafio é importante para que a gente, quando isso passar, a gente possa seguir fazendo de formas diferentes, porque o mundo não vai ser igual, já não está sendo, né? Mas com a estrutura que eu entendo que os espaços culturais têm que ter, pelo papel que eles têm de importância. Então, tipo, a gente se mantém de 1000 formas, né? Tipo, como o artista se mantém de 1000 formas, né? Tipo, vai da colaboração de um, de outro, mas majoritariamente pela força dos integrantes, né? E é isso que a gente se vira. Então, sei lá, tem muita coisa, acho que até pulei, esqueci a linha do raciocínio, mas tudo bem. A gente está a gente está agora, eu não sei se acho que está indo para o final, né? Mas a gente faz a amostra, e você não vai fazer uma amostra diferente de muitas coisas, né? A gente quer fazer uma amostra que a gente consiga produzir material audiovisual que fique para além do tempo que a gente está vivendo hoje, né? Então, o objetivo é esse, assim. Eu acho que essas conversas de Meet, Zoom são importantes, mas tem uma sensação de que a gente, depois que passar a pandemia, não vai querer muito voltar a ver isso, porque é um ambiente que cansou, né? Então, a gente está produzindo um mini doc, né, que conta um pouco da história do cortejo, um programa chamado Papo com a Rainha, que é um programa de conversa com a rainha, que a gente vai resgatar o histórico das pessoas. A gente fez um recentemente com o FESET, né, que é um parceiro nosso que está dentro do Quilô também, um festival, o TESCOM, e o FESET é um festival de teatro. A gente tem uma organização de um arquivo vivo, que a gente juntou desses 17 anos, e tem outras coisas que a gente vai fazer, mas o objetivo é que a gente possa fazer com que essas ações elas continuem para frente, né? Por exemplo, como eu assisto às vezes, tipo, eu já assisti documentário da Mangueira de 15 anos atrás. É 15 anos atrás, mas ele é atualíssimo. Ele não cansa, né? É um desafio, porque é uma linguagem artística que a gente tem pouca experiência, mas a gente tem má vontade de fazer as coisas. E acho que a gente tem um negócio que é o capricho e o amor a fazer as coisas, né? Tipo, a gente se vira e sempre dá certo mesmo, assim, né? É uma coisa... Até um exemplo, assim, não sei se você vai fechar, mas, tipo, a gente nos cortejos que a gente fez há 15 ou 14, já me perdi, nunca havia chovido. Nunca havia chovido, né? E era um super receio, né? Como é que vai ser? Esse ano caiu uma tempestade. Sabe o que aconteceu? Nós continuamos. E foi lindo, e foi lindo. Então, essas coisas que eu fico pensando assim. Então, se a gente consegue se virar do receio que a gente tinha, de uma chuva e cai uma tempestade e a gente segue, vamos aí, velho. Tipo, vamos aí. Vai dar tudo certo. Tem a nossa verdade, tem o nosso amor, vai dar tudo certo. Estamos junto para quem quiser juntar. Quem quiser não juntar agora, tudo bem, a gente junta depois. Tá tudo certo também, né? E vamos que vamos. Essas histórias aí. Que lindeza. Uma coisa que você falou que eu acho muito importante, por exemplo, o Quilô está em Santos, né? Mas o Quilô é referência para uma série de grupos que tem aqui, São Paulo capital. E eu queria que você falasse um pouco dessas conexões de rede, porque o Quilô tem essa rede de trabalho, né, com outros espaços, outros artistas dentro do território de Santos e também para além do território de Santos, que é nesse fortalecimento. Como que funcionam essas trocas, Felipe? A gente, por exemplo, a gente tem... Acho que a coisa começa por uma empatia do que você produz, né? Então, por exemplo, tem muitos artistas aqui em Santos que a gente tem parcerias, muitos, né? Alguns
parcerias de colaboração e produção de algumas atividades. Mas é isso, tipo, você tem um trabalho que é consistente, e aqui tem muitos trabalhos consistentes, né? Então, numa parte que você pode colaborar, você fala, ó, estamos aqui, se precisar, né? Tipo, então, é uma coisa que funciona. E, por exemplo, com relação ao universo do Maracatu do Sudeste, assim, eu acho que existe uma ligação, mesmo que, às vezes, não diária, mas de um respeito e um afeto do povo que, na época, era tudo mato, né? Tipo, porque acho que as histórias, assim, eu falo pouco com o Márcio, mas quando eu falo com o Márcio, tem um carinho, assim, sabe? Aí ele falou, ó, Felipe, às vezes eu mando uma mensagem aleatória, tem uma música que eu fiz aqui, ó, segura aí, se vocês quiserem usar, fica à vontade, sabe? Então, eu acho que a gente tem os outros parceiros para admirar e aprender coisas que fazem sentido às vezes para eles, mas não fazem para a gente. E tudo bem, cara. Não tem um padrão de como se trabalha. Não tem, cara, porque cada lugar é um lugar, cada território é um território, cada relação de pessoas é um jeito, e tudo bem, né? Eu acho que isso a gente consegue fortalecer a rede por essa questão desse respeito que se tem às diferenças, às formas de fazer e a admiração. Eu acho que isso é uma coisa que mantém, acho que tanto com o universo do maracatu, tanto com as nações e tanto com as outras linguagens artísticas. Tipo, eu acho maravilhoso você ir num lugar e, tipo, falar, cara, que animal isso aqui, os caras fizeram, sabe assim? Tipo, se você é arte, isso é você nesses lugares também, sabe? Tipo, é isso, nós tá em todos os lugares, estando ou não estando, sabe assim? Tipo, nós não como, mas como as pessoas assim, como cada um passou, que colaborou, tá aqui, velho. Tá aqui. Né? Não tem como. Você vai desconstruir, não tem, velho, não tem. Você aprende com as experiências maravilhosas e as que não foram tão maravilhosas. E estão aí, né? Principalmente com as que não foram tão maravilhosas que a gente aprende, né? Mas enfim, eu acho que essa rede se constrói e se fortalece por essas coisas, né? Que até mesmo quando o nó da rede soltou, tipo, você está amarrado em outro ponto, mas aquele ponto você não ligou agora. Mas depois alguém costura ele. E aí volta a ligar. Então, acho que não existe uma rede, né? Também não existe, tipo, todos os elinhos da rede que estão ligados toda hora, toda vez, né? Tipo, às vezes, enroscou, soltou ali, vai lá e faz uma gambiarra e segue adiante, né? Enfim, é um pouco isso assim. Então, acho que a gente procura se relacionar assim, dessa forma, né? Primeiro pelo respeito e admiração ao trabalho e a consistência do trabalho. É isso. Aí você falou uma coisa que eu achei interessante, e é uma coisa que eu também busco de reflexão, né? Que nesse período pré-pandemia, na verdade, não pré-pandemia, né? Mas no início da pandemia, ficou todo mundo um tanto quanto perdido, e talvez a gente esteja até hoje, do que fazer, né? Como fazer, entender. Por exemplo, o Quilô começou, eu estava presente, com esse cortejo lindo, esse presente de chuva, e aí você fala, nossa, esse vai ser o ano, né? Muitas coisas. E aí, um mês depois, a gente não pode pegar um tambor. E aí, e manter esse trabalho com as pessoas, né? Eu falo muito de uma experiência pessoal do coletivo do qual eu faço parte, que é o ILE, que a gente ficou tentando entender como que essas formações elas continuavam pelo interesse das pessoas. Teve uma série de encontros virtuais com nações de maracatu, com outros grupos que foram importantes para fortalecer, mas chegou esse momento desse banzo também, né? De você não ter mais paciência para estar na internet e etc. Aí eu queria que você relatasse como que era as dinâmicas dos encontros do Quiloa pré-pandemia e como ficaram essas dinâmicas durante a pandemia. Você já falou que vocês tiveram que abrir mão de trabalho com criança, né, por conta da acessibilidade, etc. Mas como que ficou essa dinâmica Ficou nesse assim, ó. último ano? Ficou bem, eu confesso assim, o nosso ensaio são quartos, né? A gente fez uma abertura de oficina numa segunda,
E aí eu passei uma quarta, assim, tipo, num dilema, a primeira quarta, assim, que parou geral, né? Um dilema, assim, tipo, que eu faço, que vai ser, tipo, e que vai ser da vida, sabe, assim? Aí até a hora que falei, não vai dar, né? Hoje não vai ter que ter. Aí, tipo, não sei porque cargas d'água, a gente falou assim, vamos se encontrar no bagulho ali, virtual, né? Aí a gente ficou falando como ia ser, no segundo encontro a gente tentou fazer um ensaio virtual. No terceiro a gente viu que o que a gente tinha que fazer é estar junto, velho. E aí a gente falou de tudo, velho. De tudo que, sem pauta, sem nada, assim, tipo, de tudo mesmo, né? Tanto de um dia só falar besteira e rachar, como de um dia, tipo, alguém com, tipo, quase palestrar a sua experiência profissional. Tipo, e tudo muito orgânico. Agora a gente mudou a dinâmica, né? Mas, tipo, existia um grupo de pessoas que parece que, sem um acordo formal, fala assim, não, vamos estar. E a gente sempre buscava agregar. Tinha gente que, de fato, trabalhava virtualmente, não aguentava mais, e super tranquilo também. A gente falava, não, relaxa, mano, tá tudo certo, é isso aí, né? Mas tinha um grupo lá que falava, vamos segurar, porque era bom para nós. Tipo, aquela hora que demorava a passar, naquela hora passava rápido e a gente reverberava de maneira um astral bom, né, disso. A gente ria, tipo, aí rendia piada pós aqui, né? Então a gente encontrou um jeito meio que espontaneamente de como fazer isso, né? Tipo, mas a gente tentou fazer ensaio virtual. Desculpa, mas não falou, né? Não falou, não tinha como. Não A gente, funciona, não funciona. a gente, e aí a gente encontrou essa forma, né? Até uma hora que a curva deu uma, mais do que a curva, acho que assim, a compreensão da gente com relação aos nossos cuidados. Então a gente ficava sempre assim. Como que tá? Tá saindo, não tá saindo, tá saindo, tá saindo. Aí a gente começou a fazer assim, com a turma que começou, fez uma aula presencial e o resto virtual, misteriosamente se manteve. E tá aí, batuqueiro hoje, tipo a turma pandêmica, né? E aí a gente, uma hora a gente falou, ó, como é que vocês estão? Aí a galera faz assim, ó, hoje eu tive que sair e me encontrei com uma pessoa que eu não sei, então nós não vamos. Então a gente fez encontros começou 1, 2, aí hoje a gente, tipo, limita em 5, mais ou menos, mas é sempre organicamente isso acontece. Às vezes eu falo assim, não vou, porque eu encontrei uma pessoa que se acho que tá, eu não sei, e aí, então a gente, vamos dizer assim, esse período de 2020 da pandemia conseguiu não se contaminar, assim, sabe? Isso por acompanhar. Aí quem se contaminou, a gente, tipo, já teve gente do hospital participando das reuniões virtual, tipo, o cara lá assim, sabe assim? O outro, tô com Covid aqui em casa, aquela onda. E aí a gente ficava tentando monitorar dessa forma, mas sempre, às vezes, uns outros que estavam, ó, fulano tá sumido, vamos ver. Aí quem tinha mais forma de chegar, não, vamos trazer ele aqui, porque era bom ver a pessoa e a pessoa ver a gente, assim. Não que a gente sentia, né? Não falava, olha, é bom, como um remédio, mas a gente sentia. Então, rolou isso, de a gente encontrar meio que organicamente. Aí a gente tinha 2 encontros. Segunda, o povo da oficina, que aí era aula mesmo, né? Tipo, ó, desliga todo mundo, segue de uma única fonte, e a galera aprendeu a tocar assim. Agora o grupo de ensaio virou o recreação geral, assim, tipo, tudo que pode acontecer. Temas suaves, temas polêmicos, temas divertidos, temas aleatórios, foi surgindo sem temas. Às vezes, tipo, a gente achava que a reunião ia acabar, hoje não tem tanta gente, vai não sei o quê. Aí, tipo, naquele segundo final entrava 2, faz outra, pra gente fazer de novo. Aí voltava, aí ficava lá, às vezes 2 horas falando, enfim. Porque então, os já integrantes do Quiloa, que não são as pessoas das oficinas iniciais, o grande barato da pandemia foi cuidar um do outro, né? Sim. Sem essa pira de precisamos criar, precisamos ser produtivos, o processo criativo. Por mais que vocês tenham produzido uma série de encontros que compartilhassem a história de vocês e, claro, que compartilhando a história de vocês, vocês compartilham
a história do que é o maracatu no Sudeste e também o que é o maracatu na sua origem. Mas não teve essa preocupação, era mais o cuidar do outro, né? E cuidar sem saber que estava cuidando, né? Só Sim, fazendo o que a gente procura fazer no dia a na dia. cozinha. Fala, vamos tomar um café ali, vamos, tipo, sabe? Desse jeito que é assim. Ficar lá conversando pra caramba antes de começar qualquer coisa. Falar, gente, a gente veio ensaiar, vamos tocar? Né? Tipo, às vezes é isso. E aí a gente fez também o bate-papo de sexta, a gente lançou o espetáculo da Rua Palco. Aí são coisas artísticas que a gente esquece, mas a gente lançou o da Rua Palco, gravado em 2019, e na pandemia. E aí a gente fez papo de sexta para falar de cada capítulo, de cada faixa que se lançava. Aí depois disso a gente fez um espetáculo mesmo, presencial, com as regras de proteção, etc. e tal, em casa. Aí esse foi uma experiência bem legal, porque a gente teve pessoas que a gente encontrou num dia, e a gente desenhou isso tudo à distância. Teve pessoas que, por exemplo, a Vanessa, que dirigiu a dança, veio aqui, já fez um mapa, que a gente já debateu sobre ele, na outro encontro era a gente já fazendo, e ao vivo, tipo, com várias câmeras, corta para lá, corta para cá. A gente gosta de inventar moda. A gente ensaiou muito nas oficinas a logística de transmissão ao vivo com mais de uma câmera. Então, tipo, isso a gente apanhou pra caramba. Aí tinha um grupo, eu, Bruno, Gori, Zara, aí a gente ficou cabeçando. Aí apanhamos pra caramba da tecnologia, até uma hora que falou, foi. Até o último minuto, assim, do Quilô em casa, a gente tava assim, deu um bug ali de uma câmera, de repente, pá, foi. Aí, tipo, aí o que eu digo, assim, a gente é uma iluminação que a gente tem, né? Tipo, eu lembro muito bem, assim, o Gori que tava pilotando, na hora que acabou, ele fez assim, ah! Porque, tipo, o limite do bug, do travar, de, tipo, tava ali, assim, toda hora, aí na hora que ele, caramba, velho, conseguimos, não acredito, não acredito, tipo, aí deu certo, e foi bonito pra gente, assim, tá junto fazendo. É isso que eu digo, assim, o que a gente faz tem um impacto muito no que essas pessoas buscam ter, assim, sabe? É pra gente. Se toca o outro, é porque a gente tá feliz fazendo, saca? Eu te juro, assim, eu não me lembro nunca de a gente chegar e falar assim, vamos fazer assim porque o público gosta, porque nunca teve isso aqui, assim, tipo, lógico que a gente se preocupa com as pessoas, né? Não é isso, mas, tipo, mas nunca é pensando no que vai agradar o outro. É sempre qual processo vai disparar entre nós, sabe? Sim. Eu acho que às vezes o processo que dispara entre nós é querer agradar o outro, mas nunca o objetivo. Esses materiais, Felipe, onde que eles podem ser encontrados? Ah, Aproveite para tá falar no para o pessoal que está YouTube. assistindo. Tá no YouTube do Quiloa, tem um canal lá dessas. Igual a todo mundo tem, né? Igual a todo mundo às vezes já tá de saco cheio ver, mas se tiver de boa, assiste lá. Bota Maracatu Quiloa, tem um canal lá no YouTube. Aí tem o Facebook e o Instagram. Às vezes a gente, tipo, nessa época que todo mundo bombou coisas, a gente ficou meio que tranquilo, assim. Nem postou muita coisa, mas como é muita gente, a gente sempre posta lá, tem sempre aniversário, quase todo dia tem aniversário, e é muito legal, porque é uma forma de revisitar as nossas coisas, né? Que quando a gente põe uma foto de alguém no aniversário, sempre alguém fazendo algo que, então, só, nossa, esse dia foi louco, hein, velho? Caramba! Você sempre vai lembrando de essas coisas. Então é isso. Então a gente está nisso, a mostra de arte do Quiloa está programado para ser final de fevereiro ou começo de março. O cortejo do Quiloa está sem data, né? Porque não faz muito sentido a gente aglomerar nessa fase, né? A gente, enfim, eu já sofri mais com isso, mas hoje eu estou entendendo que tem que respeitar a natureza das coisas, né? Não só a natureza ecológica, mas a natureza das coisas, e a gente vai ajustando conforme a possibilidade. Mas eu tenho esperança e fé que a gente vai fazer um cortejo 21 em algum momento, né? Para cumprir a nossa missão. E aí, para substituir, a gente vai fazer esse mini doc aí dos cortejos, que a gente ainda está em fase de roteirização, todas essas coisas. Aí é um trabalhão, aí é uma equipe legal, assim, nossa, né? Nossa, eu digo porque são pessoas que fazem isso acontecer
durante esses anos todos, ou regularmente, não é uma galera que a gente contratou de fora, que seria bom também, né? Mas a gente, por uma questão de ter que fazer nós por nós, né? E tudo que nós tem é nós, a gente faz com nós mesmo. Então, é isso. Com nós, tudo é nós. Tipo, o Ilê é nós, as nações são nós, é nós. Sim. Né? Pensando já nessa experiência que vocês tiveram ao longo de 2020, nesses encontros virtuais, semipresenciais, como você acha que essa experiência do virtual com presencial e etc., como que isso vai continuar nesse pós-pandemia ou próximo do término da pandemia? Ó, vou tentar ser rápido, né? Tipo, eu acho que assim, quando virou o ano, a gente virou um ano com as mesmas questões do ano velho, né? E às vezes a gente tende a olhar as coisas só pelo ponto de vista, né, mais denso, né? Então, por exemplo, esse ano, tecnicamente, 20, você não tem que comemorar. Mas, tipo, eu fico pensando assim, a gente comemorar que a gente está vivo e comemorar quem viveu com a gente, tá ligado? Tipo, por mais que hoje não viva mais, e foi acelerado esse processo de desligamento da Terra por conta de irresponsabilidades mil, né, na condução disso, tem a questão da força de não controlar e tem a questão da irresponsabilidade. Mas a gente deve comemorar quem viveu com a gente, sabe? Então, pensando nessas histórias, assim, a gente, por exemplo, na mostra, a gente sempre trabalha com uma reflexão. Então, a reflexão é cultura popular, virtual e presencial. Essa é a história, né? E aí eu falo porque é um processo que, quando a gente já tira esse tema, ele entra numa constante reflexão. Então, por exemplo, tem muitos aspectos que, ao primeiro momento, eu achava que não tinha importância. Ah, puta, presencial, isso não vira. Mas você vê, por exemplo, tanto do aspecto que a gente está fazendo aqui agora, que a gente já fez presencialmente, mas certas questões que a gente só fez dessa forma. E a gente não entende que é assim. Então, a gente vai entendendo, por exemplo, essa forma de linkar as pessoas do jeito que for. Eu preferia estar aqui tomando café na cozinha do que louco. Isso não tem a dúvida. Sem dúvida. Tipo, eu não troco isso por nenhuma reunião no Zoom, né? Só que é isso, tipo, a gente tem que encontrar algum jeito que seja do que a gente entende que é importante para a gente, do que a gente quer fazer para as nossas continuidades. Não o que os outros impõem para a gente a fazer. Tipo, essa é uma questão que é a grande... É o que nós queremos fazer ou o que... É muito difícil a resposta, né? E o que a organização sistêmica tecnológica impõe a gente a fazer. É essa a questão, sim, né? Tipo, então, eu vejo esse ano parecido. Só que a gente já viveu, tipo, um afrouxamento dos cuidados, né? E acho que, de uma forma mais desafiadora, a gente, se tiver que retroceder, não sei se as pessoas estão preparadas para essa responsabilidade, sabe? De, tipo, voltar para casa como foi em abril, sei lá, sabe? Todo mundo ficava. Então, a gente vai ter que pensar um outro jeito, que nem a gente teve que pensar várias formas. Não tá pronto. Nada está pronto. E aí isso me mostra que não está pronto também. Por isso que eu penso que, se a gente produzir algo, a gente vai produzir coisas que sejam para mais do tempo. Porque, tipo, esse formato talvez não sirva mais em pouco tempo. Sabe aquela parada assim, tipo, a da locadora e veio um streaming de vídeo? Tipo, a um táxi, de repente, veio uma corporação que tomou conta? É isso, de repente tem coisas que não vão existir mais, mas que vão existir. Não vai deixar de existir o ator, o artista, não vai deixar de existir o motorista, que vai levar a gente para alguns lugares. Então, como que a gente vai fazer? O que tem que existir somos nós. Como a gente vai existir? Vamos pensar o que nós queremos, como queremos existir. Esse é o desafio, sei lá. E agora, para finalizar, assim, de fato, o nosso encontro, a gente falou de arte, a gente falou de educação, a gente falou de uma série de coisas. Aí, quero te fazer essa última pergunta, que é, dentro da sua trajetória de vida, esses 41 bem vividos, seja na sua trajetória como aluno, como educador ou como profissional de arte, qual foi o processo artístico que ele mais te marcou no campo de aprendizado, assim?
Tem muitos, né? Tipo, acho que tudo separado nesses marcos que eu falei, assim, de casa, dessa loja que eu trabalhei, do processo com as crianças, das trocas com o maracatu, esses, tipo, eu tenho uma característica que eu não fico muito encontrando, cada simples questão marca, sabe? Então, é muita coisa, assim, né? Tipo, curtir os negócios simples, eu acho que é uma coisa que eu faço e eu curto. Então, tipo, de uma concordância ou uma divergência, uma concordância, às vezes eu falo assim, será que é isso mesmo que eu tô falando, pro cara ter concordado? Tipo, sabe? Será que o cara só tá falando, legal, legal? Então, tipo, acho que tem muitas coisas, assim. Mas acho que esses aí, a escola com as crianças foi muito legal, em casa foi muito legal, sabe assim? Sempre teve a troca com a família, sempre foi muito pedagógico, sabe? Tipo, e acho que isso ajuda. Minha mãe é mó parça, assim, minha mãe tá direto, assim, toda hora, sabe assim? E aí você aprende um monte de coisa, assim, né? Com essas trocas. Minha companheira, Carol, assim, minhas filhas, né? Tipo, são muitas filhas. É difícil dizer uma coisa, assim. Se fosse para escolher uma, vai. Eu acho que a troca das crianças foi muito importante, assim, sabe? Acho que a troca das crianças me abriu uma questão de perspectiva de trocar e melhorar o próximo pessoalmente muito bom, assim, sabe? Tipo, de rever certas práticas que você faz sem pensar, você fala, não, se eu fizer assim, vai impactar negativamente nesse universo aqui, velho. Então, eu tenho que mudar isso aqui. Tipo, e aí você se propõe a desconstruir, como é que eu vou encontrar? Então, as crianças me ensinaram muito, velho, assim, sabe? E as crianças, eu digo, de 0 a 3 anos, sabe assim? Tipo, tem um negócio que me faz falta, que eles me ajudaram a gostar mais, é o abraço. O cara que chegava na escola, velho, porra, que se abraçava valendo, assim, sabe? Sem tio Felipe, era muito legal. E isso era, então assim, acho que as crianças, mas é isso que eu lembrei disso agora. Outra hora eu vou lembrar de outra coisa, eu vou achar tão legal quanto, ou mais, sei lá. Mas é isso. Muito legal, ó. Eu agradeço de montão. Obrigado por poder falar de coisas vividas. E não sei se vai interessar alguém, mas, enfim, me interessou muito poder lembrar de coisas. Me interessou mais ainda poder estar com você, que é um momento que a gente já fazia um tempo que não ficava junto, trocando ideia. A última vez foi no Carnaval, que já faz quase um ano. É verdade. Então, é isso. Obrigado por... a frase saiu sem querer, né? Tem uma frase que eu aprendi com uma amiga minha, que é obrigado por fazer comigo que sozinho não conseguiria. E eu agradeço você também por ajudar a fazer essas coisas todas da vida. Um axézão, eu sou chorão, só chorei no final, que bom. Consegui. Muito obrigado. Eu sou muito sua fã. Enquanto artista, enquanto educadora, aprendo muito com você, com o Quiloa, com esse trabalho. Desejo vida longa a todos vocês. Estou morrendo de saudade. Vejo a hora de estar em Santos, ou vocês aqui. E muito grata por compartilhar das suas experiências, dos seus ensinamentos. Eu me vi na sua trajetória assim, em vários lugares. E força para nós nesse ano que começa. Muito axé. Muito axé. Obrigado, de verdade, pela lembrança. E é isso. A gente faz o que as experiências nos ensinam. E a gente vai tentando fazer isso melhor cada dia, não tem? E eu não tenho nada de funk, isso aí é uma viagem. Isso aí ajuda a construir ego, e ego não tem a ver com nós. Mas obrigado pela consideração, tá? Um beijo. Axézão. Valeu, pessoal do Núcleo Atômico.